Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês colocam lá, já sabendo que tem que usar hashtag Pergunte ao Felipe. Legal? A gente vai pegar essas perguntas e responder aqui. Tá com alguma dúvida, tá com algum pensamento aí que não sabe resolver na tua cabeça? Já sabe, coloca aqui nos comentários hashtag Pergunte ao Felipe e depois a tua pergunta. Já queria dizer que a galera tá fazendo muita pergunta bacana, então continue assim que realmente tá bem legal. Agora, vamos pro vídeo, roda a vinheta. A primeira pergunta é do Isaías do Corte. Quando você começa a cortar na tesoura na parte de trás para frente, como saber o quanto vai cortar na primeira mecha de trás? Legal, é muito bacana. Eu sempre digo aqui pra galera que é o seguinte, quando tu vais definir que tamanho que eu vou deixar, como é que vai ficar, isso daí ele não é resolvido tecnicamente, tipo um cálculo matemático para descobrir qual é o tamanho. Não, isso se resolve conversando com o cliente para saber exatamente qual é o tamanho que ele quer. A gente faz perguntas simples do tipo, quanto tempo que faz que tu cortou, se a última vez realmente o tamanho estava bom, se tu queres manter o mesmo corte. Então, o pré-atendimento, antes de começar a cortar, ele é extremamente importante para que tu realmente consiga chegar no tamanho ideal. Isso daí é algo que influencia muito no cliente voltar para a tua barbearia. Portanto, cortar no tamanho certo é fundamental. Isso aí tem um impacto direto. Muitas vezes os clientes podem reclamar, tirou demais, ou quase não tirou, vou ter que voltar lá para pagar de novo. Então isso daí é algo que vocês têm que se preocupar no atendimento, né? Conversa, define certinho, aí sim tu traz as técnicas e cria os elementos. As técnicas para tu saber exatamente qual é o tamanho, existe sim um pouquinho de cálculo matemático e existe uma noção de como pegar a mecha, como puxar a mecha e quais os tipos de mecha para que tu consiga realmente evoluir e fazer um corte perfeito, um poupador perfeito, um short fringe, um undercut, enfim, todos esses cortes que realmente aí estão na moda hoje. Bacana? Muito boa pergunta, vamos para a próxima. A segunda pergunta é do Rafael Santos. Felipe, faça um vídeo cortando o seu cabelo, por favor. Legal, tá vendo que o meu cabelo tá grande de novo, né? O Felipe nunca corta tal. É que é o seguinte, eu tô fazendo um tratamento para queda no meu cabelo, legal? E preciso deixar ele crescer, ele tem que ser cortado em determinados momentos, então eu não posso cortar toda hora. É uma terapia capilar. Cara, é um processo muito bacana, que vale muito a pena até eu trazer aqui pro nosso canal a Rosalba, que é com quem que eu tô fazendo. Ela é especialista, super competente, uma grande educadora também. Tô pensando em trazer ela aqui pra gente discutir um pouquinho mais esse assunto de terapia capilar, que ajuda demais na volta do cabelo e previne a queda do cabelo. Ela usa argila, usa laser, usa vários produtos. É 1h30 que eu fico lá em tratamento com vários produtos, vários princípios ativos, enfim. É um conteúdo muito bacana que a gente está pensando seriamente em trazer aqui e nada melhor do que trazer a Rosalba. Vou conversar com ela para ver se a gente consegue fazer um vídeo aqui para vocês. Bacana? Vamos para a próxima. A terceira pergunta é do Bruno da Silva. Qual é o momento certo para abrir uma barbearia? Depois de ter bons cursos ou no mínimo 2 anos de profissão? Desde já, obrigado, sou teu fã, jogador caro. Quando tu vais abrir a tua própria barbearia, a gente sempre se questiona, qual é o momento certo? Tem algumas coisas que são bem importantes. Primeiro, tu precisa dominar a questão de gestão. Quando tu vais montar a tua própria barbearia, é muito diferente de tu simplesmente ser barbeiro. Tu precisa saber controlar o teu dinheiro, então tem toda essa parte de gestão aí que tu precisa sim te preocupar. Outra questão, precisa de experiência. A gente precisa estar em bancada, em outras barbearias, ver como é que funciona, onde é que eles compram produtos, como é que funciona toda essa questão de gerenciamento da barbearia e até tu mesmo, né? De como funciona eu atender um cliente. Por isso que eu nunca indico o pessoal, fiz o curso e montei minha própria barbearia. Obviamente tem gente que só tem essa opção, mas o mundo perfeito, o mundo ideal é que tu trabalhe em outra barbearia para que ganhe toda essa experiência. Experiência é fundamental para um barbeiro, tá? Ele te ajuda a criar vários atalhos que tu não conseguiria ter ele sozinho. Então, experiência é fundamental. Agora, a questão de ter bons cursos, cara, isso daí é algo que vocês sempre têm que buscar. Não tem como, vou fazer um curso que é 50 pila ali, mas o curso não te agrega. Tu rasgou o teu dinheiro ali. Aquele 50 era barato, tu botou 50, mas aquele 50 não valeu nada. E às vezes um curso de 200 reais, tu aprendeu um monte de coisa, aí sim, 200 reais valeu a pena. Presta bastante atenção aí como é que tu estás investindo o teu dinheiro. Às vezes tu tá fazendo cursos bem baratos, mas que são ruins, e estás deixando de fazer outros cursos que são um pouquinho mais caros, mas que realmente iam fazer a diferença. Sempre procure essa questão de custo-benefício.
O curso ele tem que te dar retorno. Eu já paguei caríssimo em curso e valeu muito a pena. Já paguei barato em curso e para mim rasguei dinheiro. Então acabou sendo mais barato aquele que eu paguei mais caro, porque ele me teve retorno, do que aquele que eu dei 100 pila e eu não aprendi nada. Então presta bastante atenção nessa questão. O tempo, né? 2 anos, 3 anos, não sei. Depende do desenvolvimento de cada um, depende das experiências que tu vai ganhar e depende do quanto que tu vai te empenhar para essa profissão. Se tu realmente quer abrir em 2 anos, então corre atrás, vai lá, pega curso mesmo, detona nos cursos, os primeiros salários que tu pegar em outra barbearia, cara, guarda, deixa um pedacinho para tu montar a tua barbearia, deixa um outro pedaço para tu investir em ti mesmo. O investimento na gente, em curso, ele é fantástico, porque ninguém te tira. Se tu, vamos lá, vou dar um exemplo. Fui lá, peguei esse dinheiro, R$500, comprei uma máquina. Se essa máquina estragar, pronto, teu R$500 já era. Peguei R$500, comprei um curso. Ninguém te tira esse conhecimento. Então investir em conhecimento é a melhor coisa que a gente tem, porque é eterno e faz com que a gente sempre evolua. Bacana? Então, a galera que está pensando em abrir a própria barbearia, fique atento, bastante atento a esses toques que eu dei para vocês aí, que são fundamentais. Eu gostaria de ter aberto a minha barbearia um pouquinho depois do que eu abri, acho que abri um pouco cedo, faltavam algumas coisas para mim aí, principalmente a parte de gestão, então bati um pouco cabeça, por isso que eu tô falando isso para vocês. Primeiro, presta atenção nisso tudo que eu falei, aí sim tu vai te preparar para fazer um grande trabalho e ter grande sucesso na barbearia. Bacana? Vamos para a próxima. A quarta pergunta é do Adriano Oliveira. Felipe, tem uma Magic Clip com fio e a lâmina de corte dela fica fixa na máquina. E na Magic Clip Cordless, que é a sem fio, consigo movimentar a lâmina de um lado para o outro com a mão. Por que isso acontece? Cara, para falar a verdade, eu nunca notei. Deixa eu ver. Presta uma Magic Clip sem fio. É a de corte, né? Olha, ela realmente... Deixa eu ver aqui. Ela realmente movimenta até o momento que ela trava, né? A minha também movimenta. Eu acredito que a diferença é a seguinte: a diferença do engate das lâminas da sem fio para com fio, ela é diferente, né? O jeito que tu gruda elas ali, a base da máquina. Então deve ser por causa disso, mas não tem problema nenhum. A minha também mexe, ela também mexe. E ela funciona normalmente. Então eu acredito que é da estrutura da máquina em si, mas não vai influenciar em nada, tá? É pelo fato do encaixe de uma ser diferente da outra. Se tu abrir a tua sem fio e a tua com fio, tu vai ver que como a lâmina é encaixada, elas são de forma diferente. E talvez aqui ela dê um pouquinho mais de movimentação e tu consiga mexer com o dedo. Mas não tem problema nenhum. Acho que é da máquina mesmo. Posso até perguntar pra galera lá da UOL, mas eu acredito que não tenha problema nenhum, porque a minha também acontece, a tua acontece. Já vi que uma galera botou ali embaixo também vem acontecendo, então acredito que seja da estrutura e não vai influenciar em nada. Bacana? Vamos para a próxima. A quinta pergunta é do Ari Ferreira. Cortar o cabelo com a máquina na parte de cima endurece o cabelo, mito ou verdade? Quando a gente vai cortar um cabelo, sendo ele com a máquina ou com a tesoura, tanto faz. Tu vais cortar, o material é praticamente o mesmo, não vai influenciar se é com tesoura ou se é com máquina. Mas quando tu puxa o cabelo e tu corta, cara, tem muito cabelo para baixo e depois da pele ele ainda tem um bulbo onde lá tá o DNA dele. Então, mesmo tu raspando na zero, tu não vais modificar o cabelo. Ele continua o mesmo, tu não mexe na estrutura dele. Tu só corta o comprimento. Obviamente, por exemplo, um cabelo comprido. Quando o cabelo começa a ficar muito comprido, as pontas elas tendem a ficar bem ressecadas. E quando tu tira essas pontas, aí tu modifica todo o cabelo. Com certeza, tu dá mais vida para esse cabelo, certo? Agora que vai mudar, por exemplo, meu cabelo é liso, raspei na zero, ele voltou encaracolado, não, isso aí não vai acontecer. O que pode acontecer algumas vezes é o seguinte: tá no processo da adolescência, tu raspou o teu cabelo e quando ele volta diferente. É que na verdade o teu corpo já estava em processo de mudança, tu só acelerou ele. Então acontece muito isso. A mesma coisa na barba, né? O pessoal diz o seguinte: vou fazer minha barba várias vezes para ver se vem. Não, isso daí coincide com a época da adolescência. Tu começa a fazer e tu vê, fiz uma vez, fiz outra, ele vai engrossando. A sensação é que eu fiz e voltou mais grosso. Não, é que na verdade tu estás na adolescência e teu pelo vai engrossando naturalmente. Só coincidiu com o fato de tu começar a fazer a barba, legal? Então não faz diferença nenhuma. Se fosse o caso, um cara que é calvo, o que ele faria? Rasparia com um presto barba toda hora para ver se voltava mais grosso. Não, é tudo questão de couro cabeludo e do bulbo capilar, tem que ter todo um tratamento para voltar mais cabelo, enfim. A gente não mexe na estrutura dele, seja cortando com a máquina, seja cortando com a tesoura. Legal? Então vamos para a próxima.
A sexta pergunta é do Thiago Horta. Felipe, qual técnica é melhor para fazer uma boa conexão nas arestas? Clipper over comb ou pente corrido com a tesoura dentada? Legal, primeiro, Clipper over comb é aquele processo onde tu pega um pente e tu vem com a máquina 0, às vezes com pente 1, enfim, depende da habilidade de cada um, e tu faz esse processo de ir cortando ela na mão livre. O pente corrido é a mesma coisa, é um pente onde tu vem com a tesoura e ele vem cortando. No pente corrido, tu pode fazer tanto ele com a tesoura dentada quanto com a tesoura de corte. Mas primeiro, para eu explicar, eu preciso que vocês entendam da seguinte forma. Quando tu pegas uma máquina, certo? Vamos botar um exemplo aí. Uma máquina de corte que tu bota o pente 2. Quando tu bota esse pente 2, como que acontece o processo de corte? O pente, ele tem os dentes, certo? Então o dente levanta o cabelo e embaixo eu tenho a máquina vibrando e cortando ele. Como que é o Clipper over comb? Eu tenho um pente, mas agora na minha mão, onde ele mexe com mais facilidade, e atrás eu tenho o quê? Uma máquina cortando. Exatamente o mesmo processo. E o pente corrido, eu tenho um pente livre também e uma lâmina atrás cortando. Então o processo ele é basicamente o mesmo, só que no Clipper over comb e no pente corrido, a tua mão fica mais livre no pente e tu consegue ter umas variações um pouco mais fáceis e um pouco mais tranquilo. Tu até consegue só com a máquina, mas só que não com tanta eficiência quanto na mão livre. Agora, em relação a Clipper over comb e pente corrido, cara, tu consegue o mesmo resultado com os dois. A diferença é que em algumas situações, principalmente atrás da orelha, às vezes tu não consegue ir com a tesoura, mas consegue ir com a máquina. Então é só questão de região que às vezes é melhor trabalhar com um, às vezes é melhor trabalhar com o outro. Por isso que tu precisa dominar muito bem os dois pontos para que tu realmente consiga executar um grande trabalho. Porque às vezes domino só um, mas chegou numa região, pô, tá muito difícil de pegar a máquina, não consigo trabalhar, pega a tesoura e tu consegue. Então é aumentar o teu leque, aumentar os teus recursos para que tu consiga fazer um grande corte. Bacana? Então é isso aí, galera. Todos esses assuntos que nós abordamos são extremamente importantes e vocês encontram eles de forma bem explicada, bem didática e realmente completa lá no meu curso online. Seja o Clipper over comb, seja a tesoura dentada, como cortar com a mecha, enfim. Lá a gente tem todas as ferramentas para que vocês consigam executar todas essas dúvidas que eu trouxe aqui para vocês. Então, se vocês querem se especializar, querem ter um certificado meu, já sabe, vai lá no meu curso de barbeiro online exclusivo, clica no link aqui em cima, vai lá, acessa, tá com alguma dúvida, não sei como é que funciona o curso direito e tal, nós temos um chat lá, é só colocar que a gente tira todas as tuas dúvidas. Olha só quantas perguntas interessantes tiveram, então se vocês querem aí tirar alguma dúvida, já sabe, vou lembrar de novo, hashtag Pergunte ao Felipe, coloca lá que a gente lê para vocês. Vejo vocês lá no meu curso online exclusivo para aprender essas técnicas que eu falei aqui hoje. Bacana? Então é isso aí, galera, ó. Curte o vídeo, compartilha o vídeo, bota a pergunta lá e no mais fica o meu grande agradecimento por vocês, por estar sempre prestigiando o canal, por estar sempre aqui, por estar fazendo perguntas fantásticas, legal? Então é isso daí, fica o meu grande abraço para vocês e até mais!